Hoje eu quero ser breve, simples, profundo. Eu poderia fechar a minha Bíblia hoje, porque o que eu tenho para falar para você se resume apenas em 5 versículos. Se esses versículos não fazem parte da sua vida, então eu não preciso nem discorrer mais nada. Quando nós falamos de salvação plena ou salvação completa, é exatamente a nossa missão como cristão. Porque tem gente que talvez está aqui nessa noite, se eu perguntasse: você ama a Deus? Eu amo. Você faz isso? Ah, depende. Você tem certeza que você é salvo? Eu acho que sim. Tem gente que ainda está no acha. E isso me preocupa. E tem gente que não está nem no acha porque não está achando nada. Ainda precisamos achar Ele. Então isso me preocupa, amém? E eu não quero, como se diz, né? Como diz o pleonasmo, né? Eu não quero começar do começo. Porque são apenas só 5 versículos. Porque se eu ler os 5 versículos, acabou o meu estudo. Mas antes eu gostaria de voltar um pouco, fazer uma reflexão. No livro de Mateus, capítulo 17. Esse não é o texto principal da minha pregação, porque o meu estudo são apenas 5 versículos. Mas esse versículo apenas eu quero voltar um pouco para trazer um contexto, para a gente entender algo que aconteceu nesse texto aqui. Aconteceu algo que todo mundo já sabe. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao versículo 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes pareceram quem? Moisés, Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Então, se queres, vamos fazer quantas tendas? 3 tendas. Para quem? Para Jesus, para Moisés e para Elias. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Te louvo e te agradeço pela minha vida, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Me usa, Senhor, com poder e autoridade nessa noite, desde agora e para todo sempre. Amém? Como eu disse que esse texto, eu quero apenas fazer uma reflexão. Fizeram quantas tendas? Para quem? Para Jesus, Moisés e... A pergunta é, tem aqui 3 tendas de Jesus, Elias e Moisés. Em qual tenda você entra para dormir? Porque não tinha tenda para os discípulos. Eles eram 3. Tinha 3 tendas. Tem a tenda de Moisés, a tenda de Elias e a tenda de... A pergunta que eu faço para você: em qual tenda você vai entrar para dormir hoje? Você tem 3 opções. Em qual tenda você entra? Qual que você vai entrar? Você vai entrar na tenda de Jesus. Por que não de Moisés, não de Elias? Por quê? Por quê? Nós temos 3 tendas, imagina 3 casas na sua frente. Tem a casa de Jesus, a casa de Elias, a casa de Moisés. E as casas estão prontas, você precisa entrar numa para você descansar. Você entra em qual casa, ou em qual tenda, ou em qual tabernáculo? De Jesus, sim ou não? Mas vocês têm medo ou têm convicção? Vocês vão entrar em qual tenda? De Jesus. Por que não de Moisés? Então eu quero fazer esse paralelo
como eu disse, que o meu foco não é isso, mas eu quero fazer entender para vocês o porquê desses versículos que eu vou ler no final. Nós temos 3 tendas. O que tem na tenda de Moisés? O que tem na tenda de Moisés? Tem as leis, o maná caía do céu, o povo tinha sede e não tinha água, feriram a rocha, estava tudo nessa tenda, sim ou não? Para o povo beber. Moisés morreu e a sua alma ainda teve que ser disputada, sim ou não? Então tudo isso está nessa tenda, sim ou não? O que tem na tenda de Elias? Tem profecias, o que mais? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. O que mais que tem na tenda de Elias? Não tinha chuva e ele teve que ir morar ao lado do rio para sobreviver. O que mais? Ele não morreu, mas também não ressuscitou. Então tudo isso estava na tenda de... E o que tinha na tenda de Jesus? O cumprimento da lei e da profecia. Então na tenda de Jesus tem o cumprimento da lei, que estava em Moisés, e o cumprimento da profecia. Então se Cristo cumpriu a profecia, então nele eu também cumpri. Isso se chama no que nós fomos regenerados. O que mais que tinha na tenda de Jesus? O que mais? O que mais? Tinha o pão vivo que desceu do... Nessa tenda, o maná não caiu, o maná desceu. Porque ele é o pão vivo que desceu do... Na tenda de Jesus tem a fonte de águas vivas que nunca se acaba. Quando Elias não tinha chuva e Moisés não tinham água. E aqui eu começo. Primeira coisa. Jesus caiu ou desceu? Jesus caiu ou desceu? Então, se Jesus desceu, benção que é benção não é aquela que cai, e sim aquela que, porque Satanás também caiu, mas ele não desceu. Você entendeu o que eu disse? Então, a salvação plena só existe salvação plena quando nós olhamos e vivemos a verdade e pela verdade. Ninguém viverá uma salvação plena se não for vivendo a verdade e pela verdade. Quando você vive a verdade e pela verdade, significa que você está vivendo com a verdade dentro de você. Só que para eu viver com a verdade, eu preciso viver antes a verdade, preciso saber o que é a verdade, e preciso viver pela verdade, para que essa verdade esteja comigo. Então, não existe salvação plena se Cristo não for a verdade. Deus não é apenas o Deus das montanhas, Ele também é o Deus do palácio. O Deus de Elias no monte é o mesmo Deus de Daniel no palácio. Elias no monte levou o povo ao arrependimento. Daniel no palácio levou o rei ao arrependimento. Então, o Deus que estava com Elias no monte é o mesmo Deus que estava com Daniel no palácio. Então, nós precisamos entender. Então, se eu preciso viver a verdade, primeiro preciso conhecer a verdade. A melhor, vou usar a palavra melhor, a melhor forma de vivermos, ou a melhor forma de eu saber quem a Ingrid é, eu não preciso olhar para o filho dele, nem para o Tomás, nem para ninguém. É o quanto ela conhece a Cristo. A
a melhor forma de saber quem você é conhecendo Jesus Cristo. Por isso é que quando Jesus chama os discípulos, pergunta aos discípulos o que o povo diz quem eu sou, e as perguntas vão indo. Quando pergunta ao discípulo, e vocês? Pedro responde: tu és o Cristo, filho de... Depois que ele conheceu que era Cristo, o que Jesus responde para ele? Tu és Pedro. A única forma de eu conhecer quem você é, a única forma de você saber quem você é você conhecendo a Cristo. Porque quando você conhece a Cristo, Cristo diz quem você é. E isso está lá em Mateus capítulo 16, vamos ler lá do 13 ao 19. Já vou chegar nos meus versículos. Esse ainda não faz parte da lista. Isso aqui é só para deixar você dentro do assunto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram, uns falam o quê? João Batista, o outro Elias e o outro, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és. Então, ele primeiro precisou conhecer quem Cristo é, para que ele entendesse quem ele era. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E isso é tão interessante. Quando na língua portuguesa, quando eu quero falar de alguém do passado, como é que eu falo? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Em 2005, eu jogava futebol. Então era o jogador. Então, se eu quiser falar de alguém no passado, eu vou usar o Daniel era. Sim ou não? Daniel era jogar. Só que isso mexeu muito a minha cabeça, porque quando eu leio Hebreus capítulo 13, eu não encontrei isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo que ontem, Jesus Cristo, João Batista era mais velho de Jesus de 6 meses, só que Jesus era mais velho de João desde a eternidade. No livro de Hebreus está nos dizendo que ontem Jesus é, hoje ele é, amanhã ele. Jesus não era, Jesus não foi, Jesus continua sendo o mesmo hoje, ontem e eterna. Eu quero encerrar com esses versículos, mas eu vou pedir primeiro para você anotar cada um desses versículos antes de eu ler. Primeiro versículo eu quero que você anote na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 13. Não precisa nem colocar, Angélica. Eles vão ler aqui. Você vai anotar primeiro. Depois que você terminar de anotar, eu vou fazer questão de ler esses versículos. A minha mensagem, se você entender e viver esses versículos na sua vida, você vai viver grandes coisas. Você vai entender a salvação plena. Como dizem os teólogos, a salvação e justificação pela fé. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Anota aí. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Agora anota o próximo. Primeiro, 2 Coríntios 13, 8. Segundo, João capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17.
Notou? João 17, 17. Terceiro, João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36. João 8, versículo 32 e o 36. Amém? O quarto, Atos capítulo 17, versículo 25. Só a parte B, porque a parte A já está nos versículos acima. Atos capítulo 17, versículo 25, a parte B. E o último, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. E o último é o primeiro versículo que você anotou. O que eu estou querendo dizer? Eu vou começar a ler o primeiro versículo e vou terminar com o primeiro versículo. Então, o primeiro que vocês anotaram é 2 Coríntios 13, 8, depois João 17, 17, depois João 8, 32, 36, depois Atos 17, versículo 25, a parte B, 2 Coríntios 10, 17. Aí depois eu vou terminar com 2 Coríntios 13, 8. Amém? Eu vou pedir que a Angélica deixe apenas o 2 Coríntios 13, 8 aqui na tela. Coloque isso na sua cabeça. O que diz? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela... Você entendeu o que eu disse? Nada podemos contra a verdade, senão pela... Agora vou juntar todos os textos, depois você vai ler na sua casa, presta atenção. Nada podemos contra a verdade, senão pela... Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... E conhecereis a verdade vos... Se pôs o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis... Pois Ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque nada podemos contra a verdade, senão pela... Se você nunca viver isso, você até pode continuar vindo na igreja. Nós não podemos nada contra a verdade se não for pela... Você não vai vencer porque você é bom. Você vai vencer porque você está vivendo a verdade. 1 Coríntios, esse texto, primeira vez que eu li esse texto na minha vida, eu falei assim, agora eu entendi o segredo. Se eu não posso nada contra a verdade porque algo é verdadeiro, então a única forma de eu vencer é estando na verdade. Então a minha oração é: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos... Só que não basta eu conhecer a verdade, preciso estar na verdade. Porque se essa verdade me libertar, verdadeiramente eu serei livre. E quando essa verdade me liberta, aí, em Atos 17, 25, final vai dizer: pois Ele é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Então, se existe algo que eu tenho que me gloriar no Senhor, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que eu estou querendo dizer, a minha frase, deixa uma frase aí na tela, Angélica. O Deus que fala, não falha. O Deus que fala, o Deus que prometeu alguma coisa na sua vida, se não está acontecendo, você não está na verdade. Pastor, estou vindo um culto, um monte de gente vem. O trigo e o joio também estão aqui. Ou você acha que não está? Tá. Tem no meio do povo. O Deus que fala, Ele não falha. Tudo que um dia Deus falou na minha vida, Deus fez. Se Deus não fez nada,
Então você tem que pegar esses textos aqui, você tem que colocar lá na sua casa, escrever. Coloca o seu nome. Vou pegar Ingrid. Eu e Ingrid, nada posso contra a verdade, senão pela... Então, Senhor, santifica-me na tua verdade, porque a tua palavra é a... Eu quero conhecer a verdade, porque essa verdade vai me Se essa verdade me libertar a partir de hoje, eu sou verdadeiramente livre. Porque eu sei que o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem dá a respiração, e o Senhor é que dá todas as... Por isso que a partir de hoje, eu quero me gloriar somente no... Porque eu não posso nada contra a verdade, se não for pela... Coloque isso na sua mesa. Porque Deus que fala, Ele não falha. E eu quero orar por você, quero te convidar a se colocar de pé. Se você não entender isso, não adianta você só achar que você está vindo à igreja porque Deus vai fazer. Não adianta. O segredo está em entender a plena salvação que está na pessoa de Jesus Cristo. Nada nós podemos contra a verdade. Ah, pastor, mas eu estou vindo à igreja. Não adianta. Se você não entender que só a verdade é que te liberta, se você não abrir o seu coração, você vai continuar vindo. E os problemas vão continuar vindo junto com você. Porque os problemas não vão sair na igreja. Os problemas vão sair pela verdade. A sua doença não vai sair porque eu coloquei a mão. Queria eu ter poder para isso. A sua doença não vai sair porque eu orei aqui ou porque você falou rata na baixura, um monte de coisa. Não vai sair. Só vai sair com a verdade. E essa verdade, ela precisa saber a verdade que está no seu coração. Essa verdade, ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. Porque Cristo não era, Cristo é. Ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é. Você não será salvo porque você veio na igreja santificação e paz. Você será salvo porque você viveu na verdade, pela verdade e com a verdade. É a única forma de sermos salvos. Então, pega esses textos, senta na sua casa, olha como está a sua vida. Começa a ler esse texto na primeira pessoa, veja como está a sua vida. Se verdadeiramente nós estamos vivendo a verdade. Conforme eu disse aqui, volto a dizer de novo. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Porque se Deus não te domina, alguma coisa está te dominando. Então não é a verdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Fala isso para você mesmo. Feche os seus olhos. Eu quero que você aí no seu lugar fale com Deus. Que a tua oração seja: Senhor, eu quero viver essa verdade na minha vida, mas não uma verdade parcial, que seja uma verdade absoluta. Porque Cristo não se entregou por metade por você. Cristo se entregou por inteiro. Ele se entregou por inteiro para trazer salvação, para trazer cura. E nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. É só a verdade. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai. Oh Senhor, Tu és o Deus que estava com Elias no monte, Senhor. Mas é o mesmo Deus que estava com Daniel no palácio, Senhor. Porque a verdade, Ele é única e absoluta. Jesus é a verdade. Jesus é a salvação. Não existe um outro mediador entre os homens e Deus que não é Jesus Cristo. Não existe um outro caminho pelo qual que nós possamos ser salvos, se não for por Jesus Cristo. Não existe uma outra vida que não seja a vida de Jesus. Porque essa é a vida que nos trouxe vida.
E essa é a morte que nos trouxe vida, porque pela sua morte o meu eu morreu junto com ele, e a vida dele ressuscitou e se manifestou em mim. Por isso Deus visita esses corações aqui, Pai. Nada podemos contra a verdade, Senhor, senão pela verdade. Assim como aquela mulher samaritana, Deus conheceu a verdade. A vida dela já não foi mais a mesma, Senhor, porque ela entendeu que é o Senhor que dá vida, é o Senhor que dá respiração, é o Senhor que dá todas as coisas. Por isso a nossa glória, Deus, nós queremos gloriar em Ti todos os dias. A única forma de vencermos é estarmos em Ti, Jesus. Por isso, meu irmão, clama aí no seu lugar, clame. Não deixe a vaidade e o orgulho entrar no seu coração, porque nada podemos contra a verdade. Ainda que você mude a verdade no seu pensamento, mas ela não muda. Ainda que você se engane com a verdade, querendo colocar outras coisas, nada pode mudar. Nada pode mudar. Hoje muitas pessoas querem ser religioso, mas não querem ser cristão, porque ser cristão requer mudança. Então clame a Jesus. Fala: Senhor, vem na minha vida. Senhor, vem, que essa verdade se manifesta de forma absoluta. Deixe essa verdade entrar no seu coração. Deixe essa verdade entrar na sua casa. Deixe essa verdade entrar nos lugares mais profundos. Porque ninguém pode ter um relacionamento profundo com Deus se for superficial na comunhão com Ele. Então deixa o Senhor entrar na sua vida. Deixa Ele trabalhar. Sinta a presença dEle ali. Mas fale com Ele. Fale com Ele. Fala: Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu não quero te ouvir só hoje. Eu quero, Deus, eu quero viver a minha vida todos os dias caminhando e andando por essa verdade. Clame a Ele, clame a Ele. Não deixa de clamar, clame a Ele, amado. Não se preocupe com a hora, com o tempo, mas clame a Jesus. Ele conhece o mais profundo do seu coração. E Ele sabe o quanto você está sendo mentiroso com você mesmo. O quanto você está sendo enganador com você mesmo. E Ele quer te libertar nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer: filho, filha, eu sou a verdade verdadeira. Eu sou a única vida que você precisa. Então se renda aos meus pés. O Senhor te disse: renda aos pés dEle. Deixa Ele trabalhar. Clame a Ele, clame. Clame a Ele. Não fique calado, clame a Ele. Ele sabe o seu problema, mas Ele quer te ouvir. Clame a Ele, fale com Ele. Diga: eu me rendo a Ti, Senhor, eu me rendo a Ti. Diga: Senhor, eu estou me rendendo a Ti, Pai. Porque eu não tenho vivido essa verdade, eu estou me enganado, Senhor. Eu só quero a verdade quando me satisfaz. Mas a partir de hoje eu quero mudar, Senhor. Fala: Senhor, eu quero viver a Tua verdade. Porque essa verdade vai te levar nos lugares mais profundos. Vai te levar no lugar da intimidade. Essa verdade vai transformar suas vidas. Essa verdade vai te curar. Essa verdade vai trazer renovo. Essa verdade vai te libertar. Essa verdade vai te libertar. Lembra quando você estava sozinho? Lembra quando você encontrou Jesus? Lembra quando Jesus te encontrou? Lembra aqueles momentos ali quando Ele te encontrou? Talvez você nem sequer sabia mais o que era viver. Mas Ele olhou para você e disse: filho, filha, eu sou a vida que você precisa. Eu sou a verdade que você precisa. E eu estou aqui nessa noite para dizer que eu não esqueci de você. Mas você está caminhando no caminho que não é o caminho da verdade. E quando nós caminhamos contra a verdade, nós começamos a diminuir a culpa,
E quando diminuímos a culpa, diminui o arrependimento. E quando diminui o arrependimento, diminui o perdão. E quando diminui o perdão, chega a condenação. Mas Ele quer te livrar dessa condenação nessa noite. Ele quer te livrar dessa culpa nessa noite. Porque Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer restaurar o seu coração. Oh, Jesus, és bem-vindo, Pai. Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar. Pai, nós clamamos a Ti porque não existe um outro Deus como o Senhor que possamos clamar, Pai. Nós não somos merecedores de nada, Jesus. Nós precisamos de Ti, Papai querido. Só o Senhor é santo, santo, santo. Nós dependemos de Ti, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde fugiremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para que caminho seguiremos nós? O Senhor é o caminho. Oh, para que verdade nós buscaremos se o Senhor é a verdade? Para que vida nós queremos viver se o Senhor é a vida eterna, Pai? Por isso, Pai, nos ajuda. Aleluia, Jesus. Tudo que eu queria, aleluia, era falar contigo. Oh, Jesus. Mas tempo para mim você não tem. Escuta Deus falando que você está deixando Ele de lado. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Deus está com saudade do secreto que você buscava. Mas o meu espaço você preencheu também. Volta no secreto a buscar a Deus. Volta, amado. Nunca mais conversamos de madrugada. Oh, Jesus, nos perdoa. E em soluço já não ouço sua voz. Nós queremos voltar à intimidade, Senhor. Que saudade. Oh, Deus. Que saudades das nossas conversas. É verdade, Jesus. E dos segredos que haviam entre nós. Porque o mistério se revela, Senhor, na intimidade. Foi por isso que eu fechei a porta. É, às vezes o melhor de Deus, às vezes o certo de Deus é não dar certo na Pra ver sua se vida. você se lembrava de mim. É. Quantas vezes, amado, quantas vezes você Não, já não dá pra viver nessa indiferença. Não dá, não tem como. Não, eu não suporto mais viver assim. Diga isso a Ele, diga a Ele. Fale assim, eu não quero mais essa vida. Estou lutando, Senhor, mas está difícil. Seus negócios são mais importantes do que eu. Trocamos Deus por tudo. Faz muito tempo que eu não ouço você me chamar de teu amigo. Chame Ele de amigo, chame. Que saudade. Deus está com saudade de ouvir sua voz. Que saudade Na madrugada. tenho de você. De caminhar contigo. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. O Senhor te trouxe aqui porque Ele É quer. tempo de voltar. Voltar à E intimidade. se arrepender. Aleluia, Jesus. É tempo de reatar nossa amizade. Obrigado, É Pai. tempo de chorar. Se derrame na De se presença dEle. converter. Você não vai Ainda vencer quero sozinho. ser o seu amigo de verdade. É, Senhor, nós queremos, o Pai, eu quero. Eu quero, Senhor, continuar sendo o seu amigo, Pai. Fala pra ele. Eu me rendo. Diga a Ele, diga, se renda. Teus pés. Tá difícil, Ele vai te ajudar. Tudo que eu preciso pra viver. Se lança, Ele. Eu me lanço. Se lança aos pés de Jesus. Aos teus braços. Se lança, Ele. Onde encontro meu Não fuja no mundo. refúgio. No mundo vão te encontrar, mas fuja em Deus. Jesus. Porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Se esconda no Senhor. Eis-me aqui.
Hoje não canta aquela esconda-me em ti. Aleluia, diga esconda no Senhor, amado. Abraça, diga Senhor, eu estou aqui. Diga Senhor, eu quero me esconder em ti. Se esconda no Senhor. Esconda-me em ti. Aleluia, Jesus, esconda, Senhor. Esconda-me em ti. A luta está tão grande, o mundo está difícil, mas esconda nele. Nas asas do seu amor. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai, obrigado. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Esconda-me em ti. Declare com fé, diga a Ele de verdade. Esconda-me em ti. Você não está aguentando, então vai, fica com Ele. Nas asas do seu amor. Ah, Jesus, como eu te amo, Senhor. Como eu te amo, Senhor. Eu te amo tanto, Senhor. Como eu amo seu nome. Esse nome, esse nome. Diz o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Nada podemos contra a verdade, só pela verdade, Jesus. Aleluia. Como eu amo seu nome. Eu amo, Senhor, eu amo. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Esse é o nome, esse é o Como nome. eu amo seu nome. Esse é o nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Jesus. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, Senhor. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Aleluia, Jesus. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Ele te amou tanto, te amou tanto. O amor dele é incondicional. Como eu amo seu nome. Porque esse é o nome que está sobre Tens todo o nome. nome mais lindo Que que todo eu joelho se conheço. dobrará sobre esse Como eu nome. amo seu nome. E toda língua confessará. E chegará o grande dia. E qual é o som de quando Deus desce na terra? Aleluia. E qual é o som? Obrigado, Jesus. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som. Sabe qual é que é o som? Do carpinteiro batendo a porta. Ele trabalhava com Do madeira. carpinteiro batendo a porta. Porque um dia ele ia ser pregado numa delas. E ele caprichava. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. E ele está batendo a porta do seu carpinteiro coração. batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Abre a porta para Do lado Jesus. de dentro eu abro a porta. Aleluia, Senhor. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Pode entrar, Jesus, pode entrar. Pode entrar, Senhor. Entra. Tenha liberdade, Senhor. Entra. Me ajuda a arrumar essa bagunça que não te agrada. Nos ajuda, Senhor. Essa bagunça que não te agrada. Cheio de pecado e Essa falsidade, Senhor. bagunça que não te agrada. Arruma no nosso meio, Pai. Oh, Jesus. Me ajude a arrumar Nos
ajuda, Senhor. Essa bagunça que não te agrada, Sozinho não conseguimos. essa bagunça que não te agrada, pode entrar, Jesus, pode entrar, Jesus. Entra, Espírito Santo. Esse é o meu som. Entra em nossas Do vidas, lado Jesus. de dentro eu abro a porta. Aleluia. Do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o Deus que nós servimos. Entra. Que você possa viver isso todos os dias. Lembre-se, somente a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a. Conhecereis a verdade, e a verdade vos. Se pós o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, pois Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque nada podemos contra a verdade, senão pela. Jesus é a verdade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que vocês todos os dias possam meditar nessa mensagem. Esses simples versículos, se não fizerem parte da sua caminhada cristã, nós estamos caminhando na direção diferente. Se não for na verdade, pela verdade e com a verdade, estamos caminhando em outra direção. Então que você viva isso todos os dias. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te capacite para que você entenda, que isso esteja na sua mente todos os dias. Quando eu estava assim, eu falei, nossa, mas são 4 versículos. E aí eu falei, Senhor, mas isso aqui para mim resume toda a minha vida cristã. Não tem mais nada. Se a gente não faz nada do que está escrito aqui, estamos perdendo tempo. Porque só a verdade liberta. Só a verdade cura. E o maravilhoso é que essa verdade que cura, a cura é a própria verdade. Essa verdade que nos liberta, a libertação é a própria verdade. Então, busque Jesus. Pastor, eu quero ser curado. Jesus vai te curar. Porque Jesus é a cura. Ele é quem cura e Ele é a cura. Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos.